Imagine um jovem com um sonho tão grande que parecia impossível. Davi, nascido em uma família humilde, cresceu ouvindo que nunca chegaria a lugar nenhum. Medicina? Isso não é para gente pobre, diziam. Mas ele acreditava em algo maior. Sua mãe, com uma fé inabalável, repetia: Deus faz o impossível, meu filho, mas você precisa fazer a sua parte. E foi o que ele fez. Em meio a noites de estudos, humilhações e sacrifícios inimagináveis de seus pais, Davi começou a trilhar um caminho que poucos acreditavam ser possível. Quando o medo tentou vencê-lo, ele encontrou força em algo que não podia ser visto, mas que sempre esteve presente. Mas o que acontece quando tudo parece desmoronar no momento mais crucial? Será que a fé e o esforço seriam suficientes para transformar o impossível em realidade? Fique até o final, porque você vai se emocionar com a jornada de Davi. A cozinha da casa simples era iluminada por uma lâmpada fraca, que balançava levemente a cada rajada de vento que passava pelas frestas das janelas. Cláudia, com o rosto marcado pelo cansaço de um longo dia de trabalho, cortava os últimos pedaços de carne para o jantar. Davi, com apenas 8 anos, estava sentado à pequena mesa de madeira, rabiscando um velho caderno. Seus dedos apertavam o lápis com força enquanto desenhava figuras que, para ele, representavam um futuro cheio de esperanças. Um médico usando jaleco, segurando um estetoscópio no pescoço. "Mãe, você sabia que eu quero ser médico?" Ele disse de repente, sem tirar os olhos do desenho. Cláudia parou o que fazia e olhou para o filho com um sorriso cansado, mas cheio de ternura. "Médico, Davi? E por que você quer ser médico, meu filho?" Davi colocou o lápis na mesa e virou-se para ela com uma seriedade incomum para sua idade. "Para ajudar as pessoas, mãe. Quero que ninguém mais fique doente como o senhor João ficou. Lembra quando ele quase morreu?" Cláudia se ajoelhou ao lado dele, segurando sua pequena mão. "Lembro sim, filho. E sabe de uma coisa? Deus é quem coloca sonhos no coração da gente. Se Ele colocou isso no seu, é porque Ele sabe que você pode alcançar." Os olhos de Davi brilharam, mas ele inclinou a cabeça como quem reflete sobre algo difícil. "Mas, mãe, eu ouvi o senhor Geraldo dizer que médico precisa de muito dinheiro para estudar. A gente é pobre." Cláudia suspirou, sentindo o peso da verdade, mas não queria que aquele menino cheio de sonhos perdesse a esperança. Ela levantou-se, colocou a mão sobre a cabeça dele e declarou com firmeza: "Davi, você não precisa se preocupar com o que dizem. A Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece. Ore, confie em Deus e trabalhe duro. Ele faz o impossível, mas você também precisa fazer a sua parte." Davi assentiu, como se gravasse aquelas palavras no coração. A partir daquele dia, algo mudou no menino. O sonho de ser médico tornou-se uma chama que ele jamais deixaria apagar. Davi vivia com seus pais, Cláudia e Luiz, e seu irmão mais novo, Daniel, numa casa humilde de tijolos sem reboco. O telhado de telhas antigas rangia quando o vento soprava forte, e o chão de cimento era sempre gelado nas noites frias. Luiz era pedreiro e passava os dias sob o sol quente, misturando massa e levantando paredes. As mãos grossas e calejadas eram o testemunho de anos de trabalho duro. Cláudia, por sua vez, fazia faxinas em casas de famílias mais abastadas. Todos os dias, saía cedo com seu balde e seus produtos de limpeza, voltando apenas à noite, exausta, mas sempre com um sorriso para os filhos. Daniel, o caçula, tinha apenas 4 anos. Ele brincava com um carrinho de plástico que perdera 2 rodas, mas não se importava. Seus risos enchiam a casa, trazendo um pouco de alegria em meio às dificuldades. Naquela noite, enquanto a família jantava em silêncio, Davi olhou para o pai e perguntou: "Pai, você acha que eu posso ser médico um dia?" Luiz, que mastigava devagar, ficou em silêncio.
Ele sabia que o sonho do filho era bonito, mas também conhecia as barreiras impostas pela pobreza. Depois de um tempo, respondeu: Davi, sonhos são bons, mas às vezes a vida é dura. Cláudia olhou para o marido com um olhar de advertência e disse: Não diga isso para o menino, Luiz. Deus tem planos para ele. Luiz suspirou, balançando a cabeça. Não estou dizendo que ele não pode, só que é difícil, Cláudia. Você sabe. Davi ficou em silêncio, mas por dentro prometeu a si mesmo que provaria que era capaz, por mais difícil que fosse. O tempo passou e Davi completou 15 anos. Ele já estava no ensino médio, mas as preocupações sobre seu futuro começavam a pesar. Numa tarde, enquanto ajudava a mãe com a roupa no varal, ele desabafou: Mãe, eu vejo o quanto você e o pai trabalham. Faculdade é muito caro. Será que eu consigo passar em uma faculdade pública? Cláudia sorriu e respondeu com firmeza: Deus nunca nos dá um sonho sem também nos dar força para alcançá-lo, Davi. E sabe qual é o segredo? Fé e trabalho. Se você estudar e orar, nada será impossível. Davi se sentiu encorajado por aquelas palavras. Mas naquela noite, enquanto olhava para o teto de seu quarto, as dúvidas voltaram. Ele sabia que a realidade era dura, mas decidiu que não deixaria o medo vencer. Os desafios começaram cedo. Vizinhos e conhecidos sempre tinham algo negativo a dizer. Faculdade? Esse menino nem devia pensar nisso. Só dá para ser médico se tiver dinheiro e vocês não têm. Davi ouvia esses comentários em silêncio, mas cada palavra era como um peso em seu coração. Por outro lado, Cláudia fazia questão de reforçar a fé e o ânimo do filho. Quando percebia que ele estava desanimado, se aproximava com uma frase de impacto: Davi, lembre-se, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não desista, meu filho. Certa noite, enquanto Davi estudava na mesa improvisada da cozinha, Cláudia entrou e se sentou ao lado dele. Eu sei que é difícil, mas Deus já está preparando algo grande para você, Davi. Ele sorriu e respondeu: Obrigado, mãe. Prometo que vou me esforçar. Cláudia levantou-se e foi para o quarto, onde se ajoelhou para orar. Sozinha, derramou lágrimas enquanto pedia a Deus forças para sustentar aquele sonho que parecia tão impossível. Era o início do ensino médio e Davi, com 15 anos, sabia que o tempo para alcançar seu sonho estava passando. Sentado na última fileira da sala de aula, ele observava as paredes descascadas da escola pública enquanto os professores explicavam os conteúdos. Naquele dia, enquanto voltava para casa, ele tomou uma decisão. Se eu começar a estudar hoje, terei 3 anos para me preparar para o vestibular. Ao chegar em casa, pegou um caderno velho e escreveu no topo da primeira página: Plano para ser médico. Ele anotou metas, dividindo os dias entre estudar português, matemática, biologia e física. Cláudia, ao vê-lo concentrado na mesa da cozinha, perguntou: O que está fazendo, Davi? Ele levantou os olhos com determinação. Estou me organizando, mãe. Quero começar a estudar para o vestibular. Cláudia sorriu, com o coração cheio de orgulho. É assim que se faz, meu filho. Deus honra quem trabalha com fé. A mesa de estudos de Davi era uma peça velha e desgastada, com uma das pernas consertada com arame. Sob a luz amarelada da única lâmpada da cozinha, ele passava horas resolvendo exercícios de matemática e lendo livros emprestados. Mesmo com o barulho da televisão, os risos de Daniel e as conversas dos pais, Davi conseguia se concentrar. Ele parecia entrar em outro mundo quando estudava. Certa noite, Cláudia se aproximou e colocou uma xícara de chá ao lado dele. Davi, não se esqueça de descansar. Ele olhou para a mãe com um sorriso cansado, mas determinado. Não posso, mãe.
Preciso aproveitar cada minuto. Cláudia suspirou e, antes de sair, orou baixinho. Senhor, fortaleça meu filho. Nem todos acreditavam no sonho de Davi. Na escola, alguns colegas zombavam dele. Medicina, dá um tempo, Davi. Só os ricos conseguem entrar em universidade pública. Embora as palavras o magoassem, ele fingia não ouvir. Mas um dia, durante a aula de biologia, a professora Dona Helena percebeu que algo estava errado. O que aconteceu, Davi? Você parece preocupado. Ele hesitou, mas respondeu. Alguns colegas disseram que eu nunca vou conseguir passar no vestibular. Dona Helena, uma mulher de olhar firme, colocou a mão sobre o ombro dele. Não escute essas vozes. Você tem capacidade, Davi. Eu acredito em você. Aquelas palavras foram como um bálsamo para a alma de Davi. Ele prometeu a si mesmo que nunca desistiria. As noites eram longas, mas para Davi eram as mais produtivas. Sentado na mesa da cozinha, ele estudava até tarde, iluminado apenas pela lâmpada fraca. Certa noite, Cláudia entrou na cozinha e ficou observando o filho em silêncio. Ele estava tão concentrado que nem percebeu a presença dela. Ela ajoelhou-se ao lado da porta e orou. Senhor, abençoe o Davi, que ele nunca perca a fé e a força. Quando Davi finalmente levantou os olhos, encontrou a mãe sorrindo. Tudo bem, mãe? Estou bem, meu filho. Só vim ver como você está. Davi sentiu o coração aquecer. Ele sabia que, mesmo sem palavras, sua mãe sempre estava ali, torcendo por ele. O dia do vestibular finalmente chegou. Era uma manhã nublada e a tensão pairava no ar enquanto Davi arrumava sua mochila, colocando canetas e um lanche simples. Ele tentava parecer confiante, mas o nervosismo era evidente em seus olhos. Na cozinha, Cláudia preparava um café reforçado. Come um pouco, filho. Você precisa de energia. Não consigo, mãe, respondeu Davi, segurando o copo com as mãos trêmulas. Cláudia se aproximou e colocou as mãos sobre os ombros dele. Vamos orar. Ela fechou os olhos e começou. Senhor, abençoe o Davi neste dia tão importante. Ele se preparou, mas sabemos que tudo depende da sua vontade. Dê calma ao coração dele e clareza à mente. Davi murmurou um amém, emocionado, sentindo as palavras da mãe aquecerem seu coração. Enquanto saía de casa, Luiz o chamou. Filho, lembre-se de uma coisa. Estamos todos torcendo por você. Faça o seu melhor. O ambiente do vestibular era intimidador. Davi entrou na sala e olhou ao redor. Havia jovens de diferentes lugares, a maioria aparentando mais confiança que ele. Sentado numa das carteiras do fundo, ele sentiu o peso da responsabilidade. Ao receber o caderno de questões, Davi fechou os olhos e sussurrou: Senhor, esteja comigo. Ele começou bem, respondendo às primeiras questões com facilidade. Mas à medida que avançava, as perguntas se tornavam mais difíceis. Davi chegou numa parte da prova que envolvia biologia, sua matéria favorita. Mas, para sua surpresa, ele travou. As palavras no papel pareciam se embaralhar. E por mais que tentasse, ele não conseguia lembrar o conteúdo que havia estudado. O pânico começou a tomar conta. Ele olhou para o relógio, percebendo que o tempo estava passando rapidamente. Seu coração batia acelerado e as mãos estavam suadas. Em meio ao desespero, Davi abaixou a cabeça e orou baixinho. Senhor, por favor, me ajude. Eu estudei, mas minha mente está bloqueada. Eu preciso de ti agora. De repente, ele sentiu uma calma inexplicável. Respirou fundo e voltou a olhar para a prova. Aos poucos, as respostas começaram a surgir em sua mente, como se alguém estivesse soprando as palavras em seus ouvidos. Davi terminou a prova no último minuto. Quando entregou o caderno ao fiscal, sentiu um misto de alívio e dúvida.
Ele não sabia se havia acertado o suficiente, mas tinha a certeza de que havia dado o seu melhor. Do lado de fora, olhou para o céu nublado e sussurrou: "Obrigado, Deus." Ao chegar em casa, Cláudia e Luiz estavam esperando ansiosamente na sala. "E aí, filho, como foi?" perguntou Cláudia, quase sem respirar. "Foi difícil, mãe, mas Deus me ajudou. Agora é esperar." Cláudia sorriu com os olhos marejados. "Ele nunca falha, Davi. Vamos continuar orando." Os dias seguintes ao vestibular foram marcados por uma espera sufocante. Davi tentava manter a rotina de ajudar em casa e passar o tempo com Daniel, mas, no fundo, a ansiedade o consumia. À noite, ficava acordado, repassando mentalmente as questões da prova e tentando calcular seus acertos. "Mãe, e se eu não conseguir?" perguntou ele certa noite, enquanto Cláudia costurava uma camisa rasgada de Luiz. Ela olhou para ele com ternura e disse: "Davi, Deus não nos abandona. Fizemos nossa parte e agora é hora de confiar. O que tiver que ser, será para o nosso bem." Quando o dia do resultado chegou, Davi estava mais nervoso do que nunca. A família toda se reuniu na sala e Luiz, sempre calado, sugeriu algo inesperado: "Vamos orar antes de abrir o site." Cláudia ficou emocionada ao ouvir aquilo. Toda a família se deu as mãos enquanto ela orava. "Senhor, estamos entregando este momento em suas mãos. Sabemos que só o Senhor conhece o futuro. Seja feita a tua vontade." Davi digitou seu número de inscrição com as mãos trêmulas. Quando a página carregou, ele leu o resultado e gritou: "Passei! Eu consegui!" Cláudia abraçou o filho com força, chorando sem conseguir conter a emoção. Luiz apertou a mão de Davi com os olhos marejados, enquanto Daniel pulava de alegria. "Deus é fiel, meu filho. Ele ouviu nossas orações!" exclamou Cláudia. Aquela noite foi especial. Luiz comprou um refrigerante e alguns salgados para comemorar, algo que raramente faziam. A família se sentou ao redor da mesa e riu, conversando sobre o futuro de Davi. "Meu filho vai ser doutor", disse Luiz com orgulho. Davi sorriu, mas sentiu o peso da responsabilidade. Olhou para os pais e disse: "Eu só cheguei até aqui por causa de vocês. Prometo que vou fazer valer cada esforço." Cláudia enxugou as lágrimas e respondeu: "Só queremos que você continue sendo o filho humilde e temente a Deus que sempre foi." A alegria logo deu lugar a uma preocupação prática. Como pagar pelos custos da faculdade? Apesar de ser gratuita, Davi precisaria de dinheiro para transporte, alimentação, livros e outros materiais. Certa noite, enquanto conversavam na cozinha, Luiz tocou no assunto. "Precisamos pensar em como vamos arcar com isso tudo." Cláudia suspirou, mas respondeu com fé: "Deus abriu essa porta, Luiz. Ele vai nos ajudar a atravessar." Davi ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso da situação. Ele sabia o quanto seus pais já lutavam para manter a família e não queria ser mais um fardo. Nos dias seguintes, Luiz começou a aceitar mais obras como pedreiro, trabalhando até mesmo nos fins de semana. Voltava para casa exausto, mas sempre com um sorriso no rosto. "Só de saber que meu filho está na faculdade vale o esforço." Cláudia, por sua vez, decidiu fazer bolos e doces para vender, além de continuar com as faxinas. Muitas vezes, passava as madrugadas assando e embalando os produtos que levaria de porta em porta. "Isso é só por um tempo, até o Davi conseguir se formar", dizia ela para si mesma, enquanto enfrentava o cansaço. Mesmo com o apoio de alguns parentes, como tia Lourdes, que ajudava sempre que podia, a maior parte do peso recaía sobre Cláudia e Luiz. Davi percebia tudo. Ele via as mãos calejadas do pai e o olhar cansado da mãe. Certa noite, ao vê-la adormecer na mesa da cozinha, segurando uma bandeja de doces, ele segurou sua mão e sussurrou: "Obrigado, mãe."
Eu prometo que vou fazer valer a pena. O primeiro dia de aula foi inesquecível para Davi. Ao cruzar o portão da universidade pública, ele sentiu o peso de estar em um lugar que parecia muito maior que ele. Corredores bem iluminados, salas modernas e jovens com mochilas de marca e livros caros era uma realidade bem diferente da que ele conhecia. Sentado na sala de aula, Davi ficou calado, observando tudo. Durante o intervalo, conheceu Andréia, uma jovem com olhar amigável que logo puxou conversa. "Você também é de escola pública?" perguntou ela, com um sorriso tímido. Davi assentiu. "Sim, eu estudei muito para conseguir entrar aqui." "Eu também. É bom encontrar alguém como eu por aqui. Às vezes, parece que não pertencemos a este lugar." Andréia tornou-se sua primeira amiga na faculdade, mas nem todos eram tão acolhedores. Alguns colegas, vindos de famílias abastadas, não perdiam a oportunidade de fazer comentários preconceituosos. "Você acha que ele vai durar quanto tempo?" Davi ouviu um dos estudantes sussurrar para outro. "Deve ser um desses que só entra, mas nunca termina." Davi fingiu não ouvir, mas aquelas palavras doíam. Ele respirou fundo e prometeu a si mesmo que provaria que eles estavam errados. Logo nas primeiras semanas, Davi percebeu que as dificuldades financeiras continuariam sendo um obstáculo. Em uma das aulas práticas de anatomia, o professor exigiu que cada aluno trouxesse um atlas de anatomia, um livro caro e indispensável para o curso. Davi não tinha condições de comprá-lo. Tentou estudar com os materiais emprestados da biblioteca, mas durante a aula, Dr. Álvaro, um professor conhecido por seu rigor, percebeu a ausência do livro. "Davi, onde está o seu atlas?" perguntou em voz alta, atraindo o olhar de todos. "Estou usando os livros da biblioteca, professor", respondeu Davi, sentindo o rosto queimar de vergonha. Dr. Álvaro balançou a cabeça e retrucou: "Isso aqui é medicina, rapaz. Não dá para improvisar." Os risos abafados de alguns colegas fizeram Davi abaixar os olhos. Após a aula, ele saiu apressado e foi para um canto isolado do campus. Lá, deixou as lágrimas caírem enquanto orava. "Deus, será que vou conseguir? Minha família já está se sacrificando tanto e eu estou tão cansado." No dia seguinte, Dr. Maurício, outro professor, chamou Davi após a aula. "Soube do que aconteceu ontem. Não deixe isso te abalar." Davi hesitou, mas respondeu: "Às vezes, sinto que não pertenço a este lugar, professor." Dr. Maurício colocou a mão no ombro dele e disse: "Eu também vim de uma família humilde. Sei como é difícil, mas não deixe ninguém dizer o que você pode ou não fazer." Ele entregou a Davi um livro de anatomia. "Este foi o meu primeiro atlas. Use-o enquanto precisar. Acredite em mim, você pertence a este lugar." Davi segurou o livro como se fosse um presente inestimável. Com lágrimas nos olhos, agradeceu ao professor. Davi encontrou em Andréia e Robson, outro colega humilde, verdadeiros aliados. Juntos, formaram um grupo de estudos que passou a se reunir na biblioteca todas as noites. Cada um contribuía como podia. Andréia trazia materiais emprestados, Robson explicava questões mais complicadas e Davi incentivava o grupo a nunca desistir. Certa noite, enquanto revisavam para uma prova difícil, Andréia desabafou: "Às vezes penso em desistir. Parece que nunca vou alcançar o nível dos outros." Davi respondeu com firmeza: "Não podemos desistir, Andréia. Já passamos por tanto para chegar até aqui. Deus tem um propósito para cada um de nós." Ela sorriu, sentindo-se encorajada. As dificuldades na faculdade se acumulavam, mas a presença do professor Maurício se tornou uma luz para Davi. Certo dia, após uma aula prática, Maurício chamou Davi em particular. "Tenho observado seu desempenho, Davi.
Você é dedicado e tem talento, mas está enfrentando barreiras que não têm nada a ver com sua capacidade. Davi ficou em silêncio, surpreso com a sensibilidade do professor. Maurício abriu uma gaveta em sua mesa e tirou uma sacola. Quero que use isto. São materiais que me ajudaram muito na minha época de estudante. Dentro da sacola havia um estetoscópio novo, um jaleco e outros instrumentos essenciais para as aulas práticas. Davi segurou os itens com cuidado, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Não sei como agradecer, professor. Não precisa me agradecer. Apenas faça o seu melhor e um dia retribua ajudando alguém que precise. Davi, Andrea e Robson intensificaram os estudos em grupo. Todas as noites ocupavam a mesma mesa na biblioteca, mergulhando nos livros e compartilhando conhecimento. Vou preparar um resumo de farmacologia, disse Andrea certa noite. E Robson pode revisar a parte de anatomia com a gente. Eu cuido de fisiologia, completou Davi. O grupo se tornava mais unido a cada dia, superando as dificuldades juntos. Durante uma pausa, Andrea perguntou a Davi: por que você nunca desiste, mesmo quando as coisas parecem impossíveis? Ele respondeu com firmeza: porque sei que minha família está se sacrificando por mim. E mais importante, porque acredito que Deus tem um plano. Andrea assentiu, tocada pelas palavras do amigo. Enquanto Davi seguia na faculdade, alguns parentes começaram a se sensibilizar com os sacrifícios de Cláudia e Luiz. Sua tia Lourdes, que sempre foi generosa, apareceu em casa certa tarde com uma bolsa nas mãos. Cláudia, soube que o Davi está precisando de ajuda para os materiais da faculdade. Dentro da bolsa havia um envelope com dinheiro e alguns livros usados. Cláudia quase chorou ao agradecer. Isso vai ajudar tanto, Lourdes. Que Deus te abençoe. Outros parentes também começaram a contribuir, quando podiam, enviando pequenas quantias para ajudar com o transporte e a alimentação de Davi. Com o passar dos meses, Davi começou a perceber que sua luta era mais do que um sonho pessoal. Durante um estágio prático no hospital, ele teve um encontro que marcou sua vida. Um paciente humilde, com roupa simples e olhar cansado, segurou a mão de Davi durante uma consulta. Doutor, obrigado por me ouvir. Muitos nem olham para a gente, sabe? Davi sentiu o coração apertar. Ele viu naquele homem o reflexo de seu pai, de sua mãe e de tantas outras pessoas humildes que lutavam para sobreviver. Pode contar comigo. Eu estou aqui para ajudar, respondeu com um sorriso. Ao sair do hospital naquele dia, ele parou por um momento e olhou para o céu. Obrigado, Deus, por me trazer até aqui. Quero usar minha vida para fazer a diferença. Era uma noite tranquila e Davi estava na mesa de estudos, cercado por livros e anotações. Apesar de estar focado, sua mente viajava para as lembranças de casa. Ele pensava no pai, Luiz, trabalhando até tarde, carregando tijolos sob o sol escaldante. Pensava na mãe, Cláudia, vendendo bolos pela vizinhança com um sorriso no rosto, mesmo com os pés inchados e os olhos marcados pelo cansaço. Fechando os olhos, ele deixou uma lágrima escapar. Tudo o que faço é por vocês, murmurou. Depois de respirar fundo, pegou a Bíblia que Cláudia havia lhe dado e abriu em um salmo. A leitura o confortou, lembrando-o de que Deus estava com ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Durante uma visita à família nas férias, Davi ajudava Luiz a consertar uma cerca no quintal. O pai estava mais calado do que o normal, e Davi percebeu que ele tinha algo para dizer. Sabe, filho, às vezes olho para você e lembro de quando eu tinha a sua idade. Eu também sonhava em estudar, sabia? Davi parou, surpreso. Sério, pai? O que você queria ser? Engenheiro, sempre gostei de construir coisas,
Mas quando meu pai ficou doente, precisei trabalhar para sustentar minha mãe e meus irmãos. Luiz olhou para as mãos calejadas, como se enxergasse ali os anos de sacrifício. Às vezes, sinto que deixei aquele sonho para trás, mas ao ver você lutando para ser médico, é como se eu estivesse vivendo meu sonho através de você. Davi segurou o braço do pai, sentindo o coração apertado. Pai, prometo que vou fazer valer a pena. Tudo o que vocês fizeram por mim, não vou desperdiçar. Luiz sorriu, emocionado. Já valeu a pena, filho. Só de ver até onde você chegou, já é a maior vitória da minha vida. No penúltimo semestre, Davi foi designado para liderar um grupo em um projeto prático de grande importância. O desafio consistia em diagnosticar e propor um tratamento para um caso clínico complexo. Seria avaliado por uma banca composta pelos professores mais exigentes, incluindo o rígido Dr. Álvaro. Desde o início, a tarefa não foi fácil. Alguns membros do grupo questionaram a liderança de Davi. Por que ele foi escolhido? Ele nem tem os melhores materiais, comentou um dos colegas em voz baixa. Davi ouviu, mas escolheu não reagir. Em vez disso, focou no trabalho, liderando o grupo com paciência e firmeza. Quando o prazo começou a se esgotar, o grupo ainda estava longe de concluir o projeto. O caso clínico parecia impossível de resolver e a tensão aumentava. Certa noite, Davi estava tão sobrecarregado que precisou sair da biblioteca para respirar. No corredor vazio, ele se ajoelhou e orou. Senhor, eu sei que não cheguei até aqui sozinho. Sei que tu estás comigo. Dá-me sabedoria e força para concluir este projeto. No dia seguinte, Davi decidiu reunir o grupo para uma conversa sincera. Eu sei que nem todos concordam com a minha liderança, começou ele, olhando nos olhos de cada colega. Mas, se não trabalharmos juntos, todos nós vamos perder. Precisamos colocar as diferenças de lado e focar no que realmente importa, o paciente e o nosso aprendizado. Seus colegas ficaram em silêncio, mas aos poucos começaram a colaborar. Andrea e Robson foram os primeiros a apoiar Davi, ajudando-o a organizar as informações do caso. Juntos, o grupo conseguiu identificar o diagnóstico correto e elaborar um plano de tratamento bem fundamentado. No dia da apresentação, Davi conduziu o grupo com segurança. Ele explicou cada detalhe do diagnóstico e propôs um plano de tratamento bem fundamentado. Seus colegas, que inicialmente duvidaram dele, ficaram impressionados com sua liderança. Quando terminou, o silêncio na sala foi quebrado pelos aplausos dos professores. Dr. Álvaro, que havia criticado Davi no início do curso, levantou-se e disse: Davi, você demonstrou hoje não apenas conhecimento técnico, mas também liderança e resiliência. Essas são qualidades indispensáveis para um bom médico. Os colegas que antes duvidaram dele se aproximaram para cumprimentá-lo. Você mandou muito bem, Davi. Foi inspirador. Mais tarde, ao chegar em casa, Davi contou a notícia para seus pais. Cláudia o abraçou emocionada. Eu sabia que Deus estava com você, meu filho. Ele sempre esteve. Luiz, com um sorriso orgulhoso, completou: agora você não é apenas o nosso orgulho, mas também a prova viva de que o esforço e a fé valem a pena. Com a formatura se aproximando, Davi decidiu aproveitar um final de semana em casa para descansar e passar tempo com a família. Enquanto ajudava Cláudia a organizar o pequeno armário da cozinha, encontrou uma caixa de madeira guardada no fundo da prateleira. O que é isso, mãe? Perguntou ele, curioso. Cláudia sorriu, um pouco sem graça. É algo que guardei para você. Abra. Dentro da caixa havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia simples e cuidadosa de Cláudia. Davi começou a ler. Meu filho, cada noite em que fico acordada,
pensando em como sustentar seu sonho vale a pena, porque sei que Deus tem um propósito grande para você. Meu maior desejo não é que você se torne um grande médico, mas que nunca perca seu coração humilde e temente a Deus. Lembre-se de que tudo o que fazemos é para a glória dele. Amo você com todo o meu coração. Mamãe. Davi sentiu as lágrimas escorrerem enquanto segurava a carta. Virou-se para Cláudia e a abraçou com força. Obrigado, mãe, por tudo, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Cláudia enxugou as lágrimas e respondeu: Nunca precisei acreditar sozinha. Deus sempre confirmou que ele estava contigo. Davi começou a refletir sobre sua jornada e percebeu que sua luta não era apenas para realizar um sonho pessoal. Ele queria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Durante um estágio final no hospital, atendeu um paciente idoso que lhe disse algo que marcou seu coração. Doutor, eu quase não vim hoje. Muitos médicos nem olham para a gente. Davi respondeu com calma: Não se preocupe, estou aqui para cuidar de você. Naquele momento, ele decidiu que usaria sua profissão para ajudar os mais humildes, aqueles que, como sua família, enfrentavam dificuldades para serem ouvidos e atendidos. Enquanto Davi enfrentava os últimos desafios da faculdade, Andréia, sua amiga e parceira de estudos, começou a pensar em desistir. Não aguento mais, Davi. Não tenho dinheiro para continuar vindo às aulas. Minha família já fez tanto, mas não dá mais. Davi lembrou de todas as vezes em que sua família e outras pessoas o ajudaram a continuar. Ele olhou nos olhos de Andréia e disse: Você não pode desistir. Deus não nos trouxe até aqui para pararmos no meio do caminho. A força nas palavras de Davi tocou Andréia. Na semana seguinte, uma colega rica que admirava Andréia descobriu sua situação e decidiu ajudar. Quero que você continue. Você é incrível, Andréia, e o mundo precisa de médicos como você. Com o apoio inesperado, Andréia decidiu continuar, renovada pela amizade e pela fé. Depois de anos de luta, o dia finalmente chegou. Davi, agora formado e trabalhando como médico, levou seus pais para conhecer a nova casa que havia comprado para eles. Era um lugar simples, mas confortável, com um quintal espaçoso e uma cozinha iluminada que Cláudia sempre sonhara. Ao entrar, Cláudia levou as mãos ao rosto, emocionada. É lindo, Davi. Nunca imaginei que viveríamos em um lugar assim. Luiz ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para cada detalhe da casa, até que finalmente disse: Deus é bom, sempre foi. Davi sorriu com o coração cheio de gratidão. Tudo isso é para vocês, por tudo o que fizeram por mim. Agora é a vez de vocês descansarem. Cláudia e Luiz se abraçaram, e Davi sentiu que naquele momento estava retribuindo todo o amor e sacrifício que recebeu ao longo da vida. Depois de alguns anos trabalhando como clínico geral, Davi decidiu se especializar em cirurgia. Ele sabia que essa nova etapa seria tão desafiadora quanto a faculdade, mas estava determinado a continuar crescendo em sua carreira. Durante sua residência como cirurgião, Davi enfrentou um dos casos mais difíceis de sua vida. Um paciente chegou em estado crítico e a equipe médica precisava operar imediatamente. Era uma situação que exigia precisão e calma, mas Davi sentiu a pressão aumentar. Antes de entrar na sala de cirurgia, ele parou por um momento e orou em silêncio. Senhor, guia minhas mãos, que eu possa ser um instrumento para salvar esta vida. A cirurgia foi um sucesso e Davi foi elogiado pela equipe médica. Mais do que isso, ele sentiu a presença de Deus ao longo de todo o procedimento, confirmando que estava no caminho certo. Certo dia, enquanto atendia pacientes no hospital, Davi teve uma surpresa ao cruzar com o Dr. Álvaro, seu antigo professor da faculdade. Álvaro o reconheceu imediatamente e, surpreso, perguntou: Davi,
Você trabalha aqui? Davi sorriu, apertando a mão do professor. Sim, doutor Álvaro, agora somos colegas de profissão. Álvaro ficou em silêncio por um momento, visivelmente impressionado. Eu lembro de quando você entrou na faculdade. Confesso que duvidei de você, mas hoje vejo que estava errado. Parabéns por ter chegado tão longe. Davi respondeu com humildade. Obrigado, doutor. Não teria chegado aqui sem a ajuda de Deus e de pessoas que acreditaram em mim. Álvaro assentiu, parecendo refletir sobre as palavras de Davi. Após se estabelecer como cirurgião, Davi sentiu que era hora de retribuir tudo o que Deus e sua família fizeram por ele. Inspirado por sua jornada, ele criou um projeto social para ajudar jovens de baixa renda a realizarem o sonho de entrar na faculdade de medicina. No auditório de uma escola pública, Davi reuniu os primeiros estudantes. Olhando para aqueles rostos cheios de esperança, ele começou. Eu sei exatamente o que vocês sentem. Já estive onde vocês estão agora. Ouvi muitas vezes que não era capaz, que meu sonho era grande demais para a minha realidade. Mas estou aqui para dizer que com fé, esforço e perseverança, vocês podem chegar muito mais longe do que imaginam. O projeto oferecia aulas, materiais de estudo e mentoria para os alunos. No final da palestra, um jovem chamado Marcos se aproximou. Doutor, o senhor é minha inspiração. Quero ser médico como você. Davi colocou a mão no ombro do garoto com um sorriso confiante. E você vai ser, Marcos. Deus tem grandes planos para a sua vida. Num domingo especial, Davi voltou à igreja onde cresceu. O lugar estava lotado e ele foi convidado a compartilhar seu testemunho. Com a voz firme, mas emocionada, ele começou. Minha mãe sempre dizia que Deus era capaz de fazer o impossível. Quando penso na minha trajetória, vejo que foi exatamente isso que ele fez. Foram anos de lutas, lágrimas e sacrifícios, mas Deus nunca me deixou sozinho. Ele contou sobre os desafios que enfrentou, desde a infância humilde até as dificuldades na faculdade. Enquanto falava, via lágrimas nos olhos das pessoas, especialmente nos de Cláudia, que estava sentada na primeira fileira ao lado de Luiz. Davi concluiu com uma mensagem poderosa. Se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele também te dará força para realizá-lo. Não desistam, confiem nele e façam a sua parte. Ele é fiel para cumprir suas promessas. A igreja explodiu em aplausos e muitos foram até ele após o culto para agradecê-lo pelas palavras inspiradoras. Num evento para estudantes de medicina, Davi foi convidado como palestrante. Ele falou com paixão sobre os desafios e as conquistas de sua carreira, mas terminou com uma mensagem que capturou sua essência. Nunca deixem que ninguém limite seus sonhos. O impossível não é um obstáculo quando se tem fé e determinação. Trabalhem duro, honrem quem torce por vocês e lembrem-se de que Deus sempre tem um propósito maior para nossas vidas. Os aplausos encheram o auditório, mas para Davi, o maior prêmio foi saber que sua história estava inspirando outros a lutar por seus sonhos. O dia estava ensolarado e Davi, agora cirurgião reconhecido, fazia uma palestra em uma conferência médica. Enquanto caminhava pelos corredores após o evento, um rosto familiar surgiu entre os participantes. Davi, é você? Perguntou uma voz suave e conhecida. Ele se virou e viu Andréia, sua antiga amiga da faculdade. O sorriso dela era o mesmo de anos atrás, mas seus olhos tinham uma maturidade que refletia tudo o que haviam vivido. Andréia, não acredito, quanto tempo! Disse ele, surpreso e feliz. Os dois se sentaram para conversar e rapidamente começaram a relembrar os tempos de faculdade. Andréia contou que, após muitas lutas, também havia se formado e agora trabalhava como pediatra. Eu nunca teria conseguido sem você, Davi. Você me encorajou quando eu mais precisava.
Você fez o mesmo por mim, Andréia. Nunca vou esquecer nossos estudos na biblioteca. Eles conversaram por horas, como se o tempo tivesse parado. Quando se despediram, Davi sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma mistura de felicidade e curiosidade pelo que o futuro poderia reservar. Os encontros entre Davi e Andréia se tornaram frequentes. Uma tarde, enquanto caminhavam por um parque, Davi olhou para Andréia e perguntou: "Você já pensou em tudo o que passamos para chegar até aqui? Parece um milagre, não é?" Ela sorriu, desviando o olhar para as crianças que brincavam no parque. "Sim, Davi, mas acho que Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele sabia o propósito que tinha para nós." As conversas se tornaram mais profundas e os sentimentos que ambos guardavam começaram a se revelar. Certo dia, Davi, com o coração acelerado, decidiu ser honesto. "Andréia, eu preciso dizer uma coisa. Você não foi apenas uma amiga para mim. Você foi uma inspiração. E hoje, acho que você é muito mais do que isso." Andréia sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu sempre senti o mesmo, Davi. Só nunca soube se era o momento certo para dizer." Foi ali, naquele parque, que os dois perceberam que seus caminhos estavam entrelaçados desde o início. Pouco tempo depois, Davi pediu Andréia em casamento de forma simples, mas emocionante. "Andréia, tudo o que eu sou, devo a Deus e às pessoas que Ele colocou no meu caminho. Você é uma delas. Quer caminhar comigo pelo resto da vida?" Ela respondeu sem hesitar: "Sim, Davi. Quero caminhar ao seu lado, sempre." O casamento foi uma cerimônia linda, realizada na igreja onde Davi cresceu, com a presença de Cláudia, Luiz, Daniel e muitos amigos que fizeram parte de suas jornadas. Durante a celebração, Davi olhou para Andréia e disse: "Deus escreveu nossa história com perfeição, e eu prometo que juntos continuaremos a honrá-lo em tudo o que fizermos." Alguns anos depois, Davi e Andréia tinham 2 filhos, Miguel, de 7 anos, e Helena, de 5. As crianças cresceram ouvindo as histórias de superação dos pais e os valores que eles carregavam. Uma noite, enquanto ajudava Miguel com a lição de casa, Davi percebeu que o filho estava desanimado. "O que houve, Miguel?" "Pai, isso é muito difícil. Acho que nunca vou conseguir." Davi sorriu, sentando-se ao lado do menino. "Sabe, Miguel, quando eu tinha a sua idade, pensava a mesma coisa. Mas sua avó sempre dizia: com fé e trabalho, nada é impossível. Você só precisa acreditar em si mesmo e fazer a sua parte." Andréia, ouvindo a conversa da cozinha, olhou para Helena, que brincava com um estetoscópio de brinquedo. "Mamãe, quando crescer, quero cuidar de pessoas, igual a você e o papai." Andréia se ajoelhou ao lado da filha e disse: "Você pode ser o que quiser, Helena. Basta sonhar grande e confiar que Deus vai te ajudar a chegar lá." Os 2 pais se entreolharam e sorriram, emocionados ao ver que o legado de fé e perseverança que cultivaram continuava vivo em seus filhos. Numa noite tranquila, Davi e Andréia se sentaram na varanda da casa com os filhos já adormecidos. Olhando para as estrelas, Andréia disse: "Nunca imaginei que Deus nos daria tanto. Ele é fiel, Andréia. Não só realizou nossos sonhos, mas nos deu a chance de inspirar outros." Davi respirou fundo e continuou: "Quero que Miguel e Helena saibam que tudo o que conquistamos foi pela graça de Deus e pelos sacrifícios de quem nos amou. Vamos sempre ensinar a eles que nenhum sonho é grande demais quando colocamos fé e esforço no caminho." Andréia assentiu, segurando a mão dele. "E eles vão saber, Davi. Com pais como você, como poderiam não acreditar?" Os 2 ficaram em silêncio, olhando para o céu, gratos por tudo o que viveram e ansiosos para o que Deus ainda reservava para o futuro. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma,
Por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.